É com grande satisfação que compartilho com vocês mais uma iniciativa do CREA Paraná, o Edital de Chamamento Público 2025, que tem como objetivo fortalecer as entidades de classe e proporcionar condições para que elas ofereçam qualificação e desenvolvimento aos profissionais registrados no Conselho. Para isso, estamos disponibilizando recursos que serão investidos em mais de 200 atividades distribuídas por todo o nosso estado do Paraná. Esse edital foca em iniciativas para promover a educação continuada, a inovação e o crescimento dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Com ele, as entidades de classe podem promover cursos, palestras, seminários, revistas, hackathons e outras atividades que contribuem para a qualificação dos nossos profissionais. Outro ponto é a possibilidade de integração. Com o apoio, criamos a oportunidade para que especialistas e estudantes compartilhem experiências e conhecimentos. Participe do edital de chamamento público 2025 e contribua com o fortalecimento das nossas profissões. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está assistindo ao podcast do Engenharia Científica. No dia de hoje estamos aqui com ele, meu amigo de sempre, Leonardo Negrão. Tudo bem, Léo? Tudo bem, cara. Vamos para mais um episódio. Mais um episódio, né? Cidade quente. Estamos aqui em Curitiba ainda, para quem está assistindo a gente, já viu outro episódio daqui, né? Isso aí. E, como sempre, quem está aqui com a gente, brilhantando o nosso podcast, é a Ampeia e o CREA Paraná, né? Eles que fecharam essa grande temporada desse ano. E permitir que o pessoal possa estar assistindo, né? É isso aí. Cara, e na figura aqui do Marcos Rodrigues, que é engenheiro ambiental, presidente da Ampeia. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite. Passar um pouquinho de frio. Às vezes, pro projeto do ano que vem, a gente pode colocar uns edredons também ali. Né? No ano que vem, vamos gravar na Bahia? Bora. Vamos gravar num lugar mais quente? Que rapaz, tô com dor até dentro do osso. Imagine, cara. De frio. E vamos lá. O assunto de hoje é bem diferentão, um assunto que, inclusive, Léo, eu aprendi numa palestra recentemente, eu dividi o palco com o nosso convidado. E, cara, vamos falar aí de futuro, de transformação, vamos falar de corredores azuis, um conceito que a gente vai aprender juntos aqui. E para isso, a gente convidou o Monroe Olsen, que é engenheiro tributário, é isso mesmo? Tudo bem, Monroe? Tudo bom. Coloco engenheiro tributário mais para estar ambientado com vocês engenheiros, né? Mas eu sou advogado tributarista internacional. Legal, Monroe, cara. Seja bem-vindo ao nosso episódio aqui. E vamos começar, cara. Conceitue para nós esses corredores azuis, por gentileza. Então, a gente tem trabalhado muito no conceito de economia circular, em que, cansados, né, de greenwashing, a gente foge um pouquinho, né, do que é só verde para trazer sustentabilidade econômica. E em termos de geopolítica complicada, faz-se ainda mais necessário desenvolver esses corredores que possam substituir combustíveis fósseis, especialmente o diesel agora. E a gente no interior, pegando não só Londrina, né, o oeste do Paraná e o Brasilzão aí, para a gente não ficar dependente de combustíveis que normalmente chegam pela costa, né? Então, é a gente produzir de maneira descentralizada e que nesses corredores azuis, portanto, a gente consiga distribuir essa energia renovável, né, combustível, e o nosso foco sempre é biogás purificado em biometano. Isso aí é algo recente? Como é que funciona? Não, é bastante antigo, a tecnologia já dominada mundialmente, especialmente no Brasil. Quem tem trabalhado muito fortemente é de Londrina, né? Então o pessoal da Geoenergética, da Plaenge, se uniu para criar uma empresa, Biogás e Tech. E eles têm, com o Alessandro Gardman em especial, que hoje é presidente do conselho da Abiogás, ele trouxe um doutor da Alemanha, que era quem mais conhecia do processo de biodigestão anaeróbia, que era o Dr. Friedman. E eu, como advogado na época deles, ajudei nessa
a facilitar a vinda dele para cá, porque os custos de remessa para pagamento de serviço técnico no Brasil são proibitivos. Então a gente acabou fazendo um planejamento e houve toda uma negociação em que viabilizou a vinda desse doutor, né, para cá, né, o papa do biogás mundial, e o Alessandro daí com ele desenvolveu, né, com o apoio da Plaenge também, que era sócia lá, uma metodologia em que em Tamboara a utilização de resíduos de cana-de-açúcar, né, especialmente vinhaça, torta de filtro, era a biomassa necessária para gerar o biogás, que uma vez purificado pode gerar então o biometano, que é o GNV, né, o gás natural veicular, que a gente conhece e vê aplicado, né, então não é algo muito longe da realidade, né, e o bio-CO2, né, e a gente tem daí hoje em dia um mercado para isso. Agora com a legislação sendo alterada, né, forçando os distribuidores e importadores de gás natural, né, para colocar biometano, então a gente tem aí um estímulo a mais. A necessidade de a gente substituir diesel, né, especialmente no comércio exterior, porque a Europa vai aplicar uma taxa de carbono a partir de 1º de janeiro de 2026, né? Tá aí já. Tá aí. Tá aí. Taxa de carbono em cima do quê? Se o teu produto chegar lá na Europa, de alguns setores inicialmente, né? Mas vai chegar no agro ainda, né? Se você chegar lá sem nenhuma certificação de que você tem uma pegada neutra de carbono, você pode, na média, ali pelo que a gente calculou na rede que eu faço parte, 30% na cabeça. Nossa. Então a gente já está sentindo essas tarifas de Trump e tal, como é que é. E tá vendo como que isso aí tá afetando o mercado, né? Então a gente precisa se antecipar. Eu quero que você fale com mais profundidade. Vamos falar desse processo de transformação, pode ser? Como que ele acontece? Onde estão essas usinas, transformadoras? Como que é isso? Tá. Eu fiz recentemente, nos últimos 2 anos, eu passei indo com muita frequência para Céu Azul, né? Numa leiteria, uma leiteria grande chamada Star Milk. Lá, o seu Ibrahim Fayad e o Marinho nos receberam, nos acolheram. E a gente desenvolveu um projeto para, a partir do dejeto do gado leiteiro, né, que você consegue recolher, você gera o biogás e a partir do biogás seria possível ou queimar o biogás para geração de energia ou purificá-lo para geração do biometano, bio-CO2 e o digestato, né, dessa biodigestão anaeróbia, você pode granular isso, adicionando ou não componentes para formar um biofertilizante, né, que tenha mais valor de mercado. Então, e dentro dos projetos que a gente elaborou lá, colocando projetos standalone, só de gás, só de biofertilizante, a gente chegou em tiers por conta do preço do fertilizante, do preço do gás, bem interessantes. Se pensar nessa pegada, tanto internacional quanto nacional, de transformação energética, cada vez mais projetos assim têm que ser desenvolvidos. E ações como essa da rede que o Monroe tá conduzindo são mais do que fundamentais. Porque também não adianta pensar assim, você tem uma TIR, a taxa interna de retorno boa, só que você não tem os atores necessários para que isso seja operacionalizado. Certo, com certeza. Então, não é um projeto standalone, você não vai conseguir fazer sozinho. Você vai precisar de alguém para te conectar, você vai precisar de alguém para fornecer o resíduo para quem vai gerar o biogás. Você tem que ter uma conexão de quem produz também, o biogás, né, para fazer a distribuição desse gás e até pessoas para comprarem dessa distribuição. Então essa é a rede que você comentou? O nome da rede é Rede Consciência de Ações e Mercado, é isso? Consciência, Nações e Mercado. Nações e Mercado. A gente já passou pela rede em torno de 150 pessoas, hoje a gente está ativos, né, perto de 20. A modelagem, então, profissionais que sabem cortar qual fio, né, o vermelho ou o azul, que tem entrega. Eu acabo falando que é 45 mais, mas hoje em dia a gente tem profissionais de menos de 30 anos aí já com experiência e pujança aí para tomar decisões importantes, né? Ainda mais com a tecnologia avançada que a gente está tendo hoje. Mas dentro da rede nós temos engenheiros, advogados, financeiros, tem de tudo, biólogos. Então, quando a gente entra num projeto inicial,
entramos em 1, 2, no máximo 3 pessoas para realizar um projeto, inclusive de M&A, né, de fusões e aquisições, compras de empresas em que a gente faz avaliações e tal. Mas, nesse caso de engenharia, para fazer os projetos de viabilidade econômica, para fazer o projeto de viabilidade financeira, né, para conseguir crédito, por exemplo, num BRDE, BNDES, Fundo Clima ou não, a gente acaba se socorrendo de outros profissionais. E aí entra a rede, então, com os profissionais que se dedicam, né, todos eles profissionais já de mercado, dedicam uma parte do seu tempo para, fazendo parte da rede, participarem em projetos multidisciplinares. E é uma associação, então? Então, a modelagem, como eu sou advogado, daí eu acabei fazendo uma modelagem diferente de associação, por enquanto. É uma empresa, ela está abaixo da minha holding familiar, né? Eu tenho, então, a Rede Consciência Nações Mercado Limitada. Ela está no lucro real. O objetivo é que fique no 0 a 0, tá? E aí eu abri uma subsidiária na Espanha agora, recentemente, esse ano, em que a gente vai comprar equipamentos no exterior para trazer para o Brasil em admissão temporária, né? Então a gente... um aluguel? É isso? Aluguel. Aluguel Porque... de máquinas, vamos dizer que não existem aqui, de tecnologias que não existem aqui ainda. Exato. E as tecnologias, na verdade, já existem aqui, né? Mas é tudo uma questão de escala, de possibilidade de financiar o equipamento lá de fora. Então, os equipamentos, no caso espanhóis, eles têm uma linha subsidiada do governo, da União Europeia, em que você consegue trazer para pagamento em 22 anos, eu não lembro qual que é a carência, mas uma taxa de juros anual perto de 6%. Daí eu consigo viabilizar isso com fundos daí do exterior financiando, porque daí eles ficando donos do próprio equipamento que só vai ser locado, né, eles podem sim investir no projeto. Então, deixa eu entender melhor. Vamos dizer que existem essa gama de produtores que eles ou têm a ideia ou já querem fazer ações de sustentabilidade, né? Passar por essa transformação. E aí vocês orientam esse pessoal a como seguir em frente, ou qual fornecedor, qual matéria-prima comprar, onde comprar, é isso mesmo? É isso aí. Tipo isso que funciona? Tipo isso, e a gente tem a vantagem de poder oferecer um cardápio, bem amplo, né? Então a gente pode vender o equipamento? Podemos. A gente pode vender o equipamento e operar o equipamento, né? Instalar ele, gerar uma performance, daí depois identificar no mercado como é que faz para vender, né? O gás, o biometano, né? Se é ele comprimido ou é liquefeito, tudo isso a gente consegue entregar dentro do cardápio. Mas vamos lá, o pão quente, né, seria alocar um equipamento em funcionamento em que a gente opere remotamente. Caramba, cara, interessante isso, né? E qual que é o papel do Estado? O Estado, ele vem junto nessa rede também? Foi um movimento de alguma política pública do Estado em ter um apoio para esse tipo de rede também? Ou partiu mesmo de vocês e vocês trouxeram o Estado junto? É um pouco dos dois. Eu tô na Biogás quase desde o início, né? Quase fundador também, junto com o Alessandro Gardman, Isso Dr. foi Cícero quando? Bley. Foi 2012. 2012, eu acho. Então eu vinha nessa pegada mais de trabalhar um plano estadual, no caso de Santa Catarina, de biogás. E daí, nesse plano, como política pública, você tinha o aspecto regulatório, né, a parte ambiental, né, a parte de ter ou não a sanidade necessária, porque quando você vai lidar com dejeto, especialmente de suínos, enfim, de tudo, você não pode ter contaminação de propriedades. Aí você tem a questão de engenharia e, principalmente, a questão tributária financeira. Porque, dependendo da tributação, e o Estado ele precisa arrecadar, né? Mas tem alguns setores que, para incentivar, o Estado deixa de cobrar no início da cadeia. Então, é o que a gente chama de diferimento, né? De ICMS, de PIS, COFINS. Agora, com a reforma tributária, a gente vai ter outros tributos que, possivelmente, a gente tenha esse acesso a um diferimento que faça com que o dispêndio inicial, né, do projeto em CAPEX seja minimizado. Porque o produtor, vamos dizer, se o produtor não tiver um incentivo para que seja dessa forma, ele também não vai fazer, porque vai custar mais caro para ele. Exato. E às vezes ele não vai compensar o investimento dele se ele não tiver um retorno lá na frente, né? Exato. E aí, nessa
operação, né, em que a gente passou 2 anos, a gente acabou apresentando, então, o investimento perto de 24 milhões de reais para as 2 usinas, a de gás e a de biofertilizante. Daí tinha uma taxa de interna de retorno boa, mas aí a gente precisaria, então quanto de dinheiro a gente vai pegar, vai financiar? Né? Uma parte seria em capital próprio, dentro das terras deles, na leiteria, eles têm fazendas. E quanto seria feito com linhas de fundo clima e outras coisas. Só que, além da questão de taxa de juros, carência, né, prazo de pagamento, você tem a necessidade de, quase que uma engenharia financeira, de identificar o que bens você vai dar em garantia. E a gente tem, quer queira, quer não, no agro brasileiro, ninguém quer correr o risco de perder sua terra. É, lógico. Então, o pessoal não gosta de dar em garantia. Então, a gente se deparou com isso, né? E aí, a minha motivação especial de trabalhar as a service, então. Então, que o produtor rural que tem a biomassa, né, o dejeto, né, o rejeito, que ele não precise investir o CAPEX financiado aí com que eu ache, então, uma modelagem em que fundos internacionais ou não possam financiar esses equipamentos desde que alguém de confiança opere. Né? Com tecnologia dominada. Essa é a pegada. Os participantes, eles são majoritariamente pessoal do agro? Da rede? É. Sim, na verdade não. A gente tem profissionais de todo o espectro, né? Desde o direito até a biologia, né? Daí pegando gente experiente na parte de desenvolvimento de negócios, parte de engenharia química, enfim, de todo jeito. Não temos engenheiro ambiental ainda, né? Mas acho que por pouco tempo. E a gente tem a necessidade, então, de colocando em aspecto multidisciplinar, fazer um projeto que é customizado para aquela região ou para aquela biomassa, né, para que a pessoa se sinta sozinha ou com seus vizinhos, porque o que eu aprendi nesse tempo todo? Quando você tem um equipamento e que você joga esse equipamento para ser controlado pelo produtor rural, a hora que vai dar uma disenteria na vaca lá, você vai salvar o equipamento ou a vaca? Ele vai deixar o equipamento quebrar. Sim. Porque o produtor rural, em essência, ele não é uma usina. Você está trazendo uma nova lógica de trabalho para ele. Ele quer produzir, né? Exatamente. Aí como é que ele vai cuidar? Essa parte acaba sendo meio que um colateral do serviço do que ele está produzindo, né? E que é fora da zona de conforto dele, né? Totalmente. E fora da habilidade, da capacitação dele. Sim. Totalmente fora, né? Então a ideia é que a gente consiga fazer a operação remota. Obviamente, sempre vai ter que ter uma pessoa lá no local de alguma maneira treinada, né? Para fazer a manutenção básica, alguma coisa. Mas a gente, ao fazer essa gestão remota, a gente tira esse peso, né, da operação industrial, né, da engenharia financeira, da engenharia tributária, a gente puxa para nós. Né? E claro, vocês terceirizam o trabalho dele, né? Exato. Vamos dizer, o equipamento está instalado na terra de alguém, no fim, né? Sim. Que, inclusive, se for junto com os vizinhos, atende uma região, é isso? Exatamente. E aí ele passa a ser... Os vizinhos ali, tô tentando entender a lógica. Sim, né? sim. Ele passa a ser fornecedor, os vizinhos passam a ser clientes dele. É isso? Podem ser fornecedores, podem ser participantes, como cooperativa, em que você remete daí o dejeto, né, a biomassa para a industrialização. Né? Daí você vai somar uma quantidade grande de biomassa num lugar e vai transformar isso em biogás, né? Enfim. E aí o cuidado dessa concentração de biomassa sempre é licenciamento ambiental, né? A parte de controle de processos e a questão de sanidade, né? Em que você tem muitas vezes um caminhão indo para tirar todo o dejeto de algum lugar para levar para outro. Essas contaminações que potencialmente podem acontecer. Você já falou disso para mim, né, Marcos? São problemas de logística. Como a biodigestão anaeróbica é um processo por bactérias, elas são muito sensíveis a mudanças, variações de cargas. Então, se elas estão acostumadas ao cocô de porco, por exemplo, e de repente vem um de vaca, que pode acontecer, pode dar algum problema no processo. Então tem vários parâmetros biológicos, físico-químicos lá que interferem muito e às vezes uma produção que está indo super bem, de uma hora para outra ela pode baixar a curva de produção do biogás e daí é pepino atrás de pepino para recuperar, porque o processo de recuperação da bactéria ela não é rápido. Uma vez que as bactérias estão inativas ou elas morrem,
Demora até começar a ter a quantidade suficiente de bactéria para ter essa metabolização do resíduo para transformar em biogás e depois todo o processo de purificação lá para biometano. Uhum. E a gente tem, aqui no Brasil em especial, né, tem a cultura de que você construir um CSTR, né, que é um silo, né, em que você controla a temperatura e pressão, é muito caro, né? Mas o que é caro? Caro é aquilo que não se paga. Né? Aquilo que você Então o pessoal faz as lagoas, cobrem lá e daí a eficiência do processo, né, com a bactéria comendo aquela biomassa, né, com temperatura daí mais baixa ou muito quente, que você não controla. E aí assoreando, porque daí você não, dificilmente numa piscina, numa lagoa, você consegue ter a mistura, né, adequada, né, com a aeração necessária. Quando você tem um silo, então, da terra para cima, em que você controla, fica muito mais fácil de operar. E os nossos projetos, normalmente, daí você tem o silo menor, né, de recepção, daí outros maiores, em que você pode daí alterar, né? Então, nesse aqui eu vou concentrar o dejeto de gado leiteiro. Nesse aqui, de proteína animal de frigoríficos. Nesse aqui, de porco e assim por diante, sabe? Aí você tem um controle um pouquinho maior para diminuir o risco, né? Mitigar os riscos de contaminação. Então, assim, é feito um projeto, vamos dizer, eu quero entender por onde tudo começa. Tá. O cara, vamos dizer, o cara é produtor pecuarista lá, de uma região, e aí ele tá com interesse, alguém falou pra ele do biogás. Tá. Vamos dizer, o que esse cara faz? Ele vai atrás de vocês? Pode vir Geralmente atrás da é gente. Normalmente ele vai atrás das cooperativas, o pessoal que está no entorno. Certo. Né? Daí o entorno vai dizer, tem esse fabricante, tem aqui, aquele lá. Tem a experiência daí desse produtor, converse com ele. E aí ele vai olhar e ele vai se assustar, ele não vai fazer. Por quê? Porque culturalmente, no Brasil, a gente teve muito problema com biogás desde a década de 80, em que na época era protocolo de Kyoto ainda, que o pessoal tinha os projetos para geração de crédito de carbono, queimando o biogás no flare. Mas para gerar o biogás, você tinha que ter um processo, produzir uma lona e daí ter um equipamento para queimar e tudo. E esses equipamentos, aí ninguém dava manutenção, quebraram. Só que o integrado, né, da Sadia, na época lá, teve que também despender alguma coisa. Talvez não em dinheiro, que eu acho que na época foi financiado pela Sadia, mas o fato de você daí ter que pagar com os treinamentos e tudo, isso deixou muita gente desapontada, E até hoje a gente tem alguns casos que não deram certo. Né? Muita prototipagem, muito projetinho inviável economicamente porque o volume é pequeno e muito professor Pardal colocando chicote de chevette para funcionar um motor, né? Para queimar o biogás e transformar em energia e assim por diante. Então, o propósito é a gente trazendo fornecedores e profissionais habilitados para montarem um projeto para aquela região, para aquela situação em que eu vou ter mais vizinhos ou não, né, para que isso se torne viável com a operação de engenheiros, né, mais do que qualificados, ambientados já no fazer o gás e destiná-lo para compressão ou liquefação, né, para uso em frotas. Então a gente está até na Associação Comercial do Paraná liderando um projeto que é dos corredores descarbonizados Mercosul União Europeia, e a gente fez um recorte para que seja feita a descarbonização de frotas. Né? Então, o que é isso? É a gente identificar frotas aqui de transportadoras, trens, navios também. A gente está conversando com o Maersk, por exemplo. E até mesmo, por exemplo, transporte da Amazon, Mercado Livre. Sim. E eles têm o Last Mile, normalmente na parte elétrica, mas eu já estou conversando com o pessoal ligado à Amazon, lá de São Paulo, para colocar biometano. Né? Isso é o futuro, na verdade, mas mais do que descarbonizar, Marcos, a gente tem uma necessidade de nos protegermos aqui. A gente está vendo a geopolítica talvez forçar o Brasil a não importar mais diesel da Rússia, e a gente depende desse diesel. Vai faltar diesel, e daí? A gente tem que ter uma segurança energética, no caso de combustível, para não parar nossas frotas. Até uma autonomia energética, eu diria, né? Sim, autonomia boa, bom termo. Autonomia energética. E você vê, o fato de você ter uma rede logística do tamanho do Mercado Livre de uma Amazon te permite a descentralizar um pouco essa produção do biogás. É isso mesmo. Por exemplo,
a região norte, nós não temos a mesma escala de geração de resíduo igual ao oeste lá de resíduo de porco e resíduo bovino. Agora, será que os resíduos lá do norte já não seriam suficientes para abastecer parte da frota, né, digamos assim, de veículos menores? Sim. O que eu tenho ouvido, né, e visto em pesquisas, o CI Biogás e outros institutos, né, outras instituições também apresentaram isso. No Brasil, dados da Biogás, aproximadamente 63% da biomassa passível de conversão em biogás é do setor sucroenergético. Daí acho que é 30 e tantos de proteína animal, perto de 10% de ETS, né, estações de tratamento de esgoto. ETS, apesar de ser só, entre aspas, né, só 10%, é a maneira mais fácil, porque está na mão de poucos concessionários, né? Então você viabiliza projetos de maior porte e financiáveis mais facilmente. E vamos dizer, no fim, o volume recolhido é grande, porque é concentrado em lugares, em poucos lugares, né? Exatamente. E aí a gente tem, dentro desse contexto, né, de você gerar daí corredores azuis, que daí sejam nanocorredores, que é o que o Dr. Cícero Blay Jr. defende, a possibilidade então de gerar o combustível e consumir o combustível lá. Tem a parte de autoprodução e autoconsumo, mas todo projeto precisa de dinheiro novo entrando, né? Então uma parte é você vender. Só que para você vender, você vai ter que então comprimir ou liquefazer. O equipamento de liquefação é um pouco caro ainda, mas está baixando como a questão das baterias, né, dos bancos de baterias, né? Tá caindo, como foram as placas fotovoltaicas. Então tudo isso, a partir do momento que tem escala e tudo, você consegue reduzir o custo, né? Mas aí, indo na prática, o que eu tenho visto é que é mais viável, né? Não vou dizer mais viável, né? Mas é viável você fazer também a liquefação naquele lugar, né? Para venda para essas grandes transportadoras ou para quem, vamos pegar uma Compagás ou outra empresa que tenha a obrigação de colocar 1%, vai chegar a 10%, né, de mandato, como é o biodiesel no diesel, para mistura, certo, né, no vai gás chegar natural. a 10, então, é isso? Essa é a ideia. Né, que chega a 10, mas hoje a gente não mas produz nenhum. Como incentivo, né? Vamos dizer. Como incentivo regulatório ou forçando, né? Se você não comprar, você tem que comprar crédito de carbono, né? Mais caro. Sim. Enfim, tem os mecanismos. Mas a gente tem uma situação em que você reunindo produtores, né, de biomassa, geradores de biomassa, aí mais quem produz o equipamento, né, que vai gerar o biogás, aí o equipamento que vai purificar o biogás, em que daí eu deixo de ter o biogás para ter um combustível aprovado, né, pela ANP, né, que é passível de colocação para um táxi funcionar, por exemplo, uma frota de Uber. Porque sem a purificação, o combustível não é suficiente para funcionar um veículo da maneira correta, né? Sem a purificação, a gente tem elementos, né? Siloxanos e outros, gás sulfídrico que corrói tudo. Né? Corrói muito. Você consegue explicar como funciona essa purificação? Aqui não sei. Membranas. Eu sei que são filtros de membranas que daí ele separa os componentes dos gases. E aí, no fim, ele retém o gás sulfito, a parte do sulfito, né? Entre outros elementos químicos lá, e depois passa só o que é o biometano purificado. O que é o biometano purificado? Ele é só o gás metânico? É o CH4. De origem só que de origem... tá. De resíduo. No fim é o metano, né? É o metano. O metano vindo de CH4. É o gás natural, só que ele não vem dos fósseis, lá de milhares de anos atrás. Vem do porquinho que... E se duvidar, é a mesma bactéria, né? Que fez o combustível fóssil. Que a Posso perguntar da minha ignorância, assim? É pergunta legítima, tá? Porque eu não sei mesmo. Hoje em dia, o que é feito com esse resíduo dos animais? Por exemplo, a criação de um porco. Você sabe dizer? Você tem, normalmente, o pessoal deixa, não vou dizer decantar aqui, né? Mas deixa até ficar inerte, né? Para daí aspergir em propriedades rurais. Pra você colocar ele do jeito cru ali, né? Com muita ureia, enfim, todos os componentes que acabam prejudicando o campo, você queima lavouras, né? Você tem que ter uma passivação, uma neutralização disso. Só que se você pega ele logo que ele é produzido para gerar o biogás, você tem um aumento de eficiência espetacular. Por causa da atividade bacteriológica.
esse tempo que ele está falando até essa degradação de ureia, etc., as bactérias já degradaram grande parte ali dos componentes, da matéria orgânica, que as bactérias que geram biogás iriam utilizar para a produção do biogás. E isso vai para a atmosfera, né? Enquanto vai existe a tudo pra degradação, atmosfera. entendi. Enquanto existe a degradação, Vai gerando existe gás. a produção do gás. Isso. Só que se você não está com isso enclausurado dentro de algum lugar que você consiga captar, você perde esse gás para a atmosfera. Né? É igual uma panela de pressão. Uhum. Ou uma panela. Quando você vai cozinhar alguma coisa, se você deixa a panela aberta, você perdeu O tudo. vapor vai embora. Agora, se ele tá fechado, na hora que você abre a panela, tá cheio de água. Obviamente que o biogás é um gás, né? Mas a analogia é essa. No momento ali, se você não cobre, ele vai para a atmosfera e você perdeu Então, toda a oportunidade de reter o gás, fazer purificação e usar para outras atividades. Porque assim, a primeira etapa então é essa reserva desse gás, né? A segunda etapa seria a purificação. Isso. Que daí já é um outro processo, né? Aham. Gente, as minhas perguntas estão sendo legítimas, tá? Porque eu não sei, realmente. Mas Ó. a purificação seria mais para você usar fora desse ambiente. Se ele for usar dentro da, sei lá, parte de energia para a própria propriedade dele ali, ele conseguiria Se for gerar energia Você ia precisar elétrica de um conjunto gerador. Que aí você queima o gás sem filtrar para ele gerar energia. Agora, se você vai usar para movimentar uma frota, alguma coisa, você precisa purificar porque senão por conta desses componentes que estragam os equipamentos. Até para virar um produto para você vender isso aí comercialmente. Dentro das regras da ANP lá, Isso. que exige 97, que é 98, a Agência Nacional de Petróleo. Então você tem o componente, a qualidade mínima, né, exigida é 98,5, 97,5, não lembro agora, de metano. Né? E aí pode ter outros gases. Só que aí a gente tem uma situação em que a gente tem a possibilidade do produtor rural fazer um investimento mínimo, lagoa coberta, e daí faz o biogás e bota o biogás para funcionar 24/7 num equipamento. Beleza, tá tudo certo. Qual que é a diferença do biometano para o biogás? O biogás normalmente é 65%. Vamos pegar de proteína animal. 65% de metano, 30 e tantos por cento de CO2. E o resto são esses outros gases que você precisa filtrar, né? Especialmente o H2S. E os óxidos nitrosos também, tem um pouquinho. Então são gases que danificam equipamentos e fazem mal para nós também. Se a gente cheirar, respirar isso aí, pode fazer mal, pode até matar. Tanto que a indústria tem alguns curtumes que geram esse gás sulfídrico. Tem um sensor específico para medir concentração disso, porque é um gás que não tem cheiro. Então você cheira, você desmaia e você fica perigosíssimo. asfixiado, né? E eu acho que é muito inflamável também. Isso. Então, são todos os cuidados. Olha só quantos cuidados tem que ter, né, para produzir isso. Sim. Isso que eu fico pensando. E são vários passos. Uma coisa é o papel de você conectar. Agora, na operação disso, tem a distribuição, mas tem que ter cuidado com essa operação. Sim. Misturar o resíduo, às vezes é uma indústria, o né? percentual do gás, a proporção que não tá boa. Isso ainda vamos chamar da parte 1, que é só a geração. Só a geração. E depois você ainda tem vamos dizer, a purificação e o invase, é isso? Isso mesmo. O invase desse gás para venda, para distribuição. E E aí? dependendo da liquefação também. Você Daí- pode invasar ele na forma de gás ou pode Qual que é a liquefazer. diferença, no fim? Você Sabe, reduz em 600 vezes o volume da molécula, né? Quando você liquefaz. O transporte fica mais otimizado. Fica otimizado especialmente para longas legal. distâncias. Sim. E aí, o comprimido, você tem que botar uma energia elétrica para comprimir também, né? Então, você tem um custo do abastecimento. Né? Sendo que também demora mais nos postos de abastecimento o combustível comprimido em comparação com o liquefeito. O liquefeito é quase na velocidade do diesel. Né? E o Brasil já tem verdade. essa tecnologia, a Scania e outras fabricantes aí já tem caminhões aí com autonomia para 1.800 quilômetros, com liquefeito duplo, né? O normal de fábrica da Scania, pelo que eu lembro, é 1.200 quilômetros com um tanque de biometano liquefeito. E de uma origem, cara, isso é incrível, né? De uma origem de resíduo, né? Então, mas É agora... rejeito que fala nesse caso? É rejeito mesmo. né? Rejeito. Agora, importante é que a gente tem, além da questão da geração, da manipulação, da destinação, aí eu tenho que também fazer uma certificação de que isso é de origem renovável.
Né? Então, o que a gente está trabalhando agora, inclusive com o apoio do Sebrae, é desenvolver uma plataforma que possa, pelo menos é o que a equipe que eu estou participando ali está desenvolvendo, possa unir todos esses pontos e que facilite quase como uma pré-fiscalização, uma pré-auditoria. Seria tipo uma rastreabilidade. Uma homologação do processo? Talvez. É que são institutos internacionais que vão certificar que aquilo é renovável. Vai pedir um monte de documento para... E é caríssimo normalmente. Para você comprovar que o negócio está realmente funcionando. Só que se a gente fizer 90% do trabalho, talvez a gente consiga mais barato então, isso. Esse 90%, vamos dizer que isso aí já existe fora do Brasil. Toda essa rota, essa sequência inteira. Já, nada assim, é novidade. Consagrada, né? Sim. Então vocês estão trazendo essa inteligência para cá. É isso? E agora o que com que é a diferente? urgência. Assim, uma pergunta meio boba, né? Mas o que é diferente do produtor daqui para o produtor de fora? Seria esse aculturamento mesmo? Na minha opinião, né? É o aculturamento e a dificuldade regulatória e para obtenção de financiamentos, é demorado, né? Um processo ambiental. No Paraná já está um passo à frente, já está com um monte de facilitações, mas mesmo assim, eu sempre fiz assim, de passivar o rejeito, né? Esse aqui eu sempre fiz isso. É difícil você quebrar essa barreira. As esferas têm isso, né? Sempre fiz assim. Você achou que era só na construção civil? Então, sempre fiz assim que acaba comigo, porque... Aquela laje, né, Léo? Sabe que eu acho? Aquele concreto sempre foi daquele jeito. Chega pro cara e fala assim, não, vamos fazer do tal. Não, mas eu sempre fiz assim. Sabe que e essa pessoa, ela não entende que eu sempre fiz assim, é o que causa a crise que ela tá vivendo hoje. Sim, exatamente. Por que tem... Hoje a gente vê escassez de mão de obra, não sei se em todos os setores, mas tem... Por quê? Eu sempre fiz assim, com a mão de obra que é muito barata, desqualificada. Pouca tecnologia. E pouco investida também. Sim. Assim, olhando pro lado nosso aqui, quem investe hoje num pedreiro e fala, cara, você vai ser o melhor pedreiro, vou te ensinar, vou te dar curso, ninguém. E qual que é o estímulo que o próximo vai ter? Então eu estou fazendo uma analogia, mas talvez o produtor rural, quem que vai investir nesse aculturamento dele para que ele seja melhor, que daqui a pouco ele queira desenvolver o biogás, que vai virar o biometano, né? Para que o sucessor desse cara já venha com isso aí, né, de fábrica. Sim. Ter uma cultura, é um legado de família, por assim dizer. Porque esse produtor, com certeza ele aprendeu com o pai dele a fazer isso que ele faz até hoje, desse descarte ou dessa acumulação do rejeito para dispersão depois. Né? E aí você vai ter alguns modelos de negócio. Um que é tudo de propriedade da família, né? Que daí uma pessoa investe em CAPEX, aí vai ter que operar, se sujeitando a pagar muitas vezes despesas de manutenção, né? Extraordinárias, porque não fez a preventiva, e assim por diante. Né? Então, e vai errar no processo. Vai errar, enfim. E aí a proposta normalmente é fazer com que essas famílias passem a centralizar o resíduo em algum lugar, né, um ponto médio. Claro, tem viabilidade até 50, 70 quilômetros no máximo. Tem que ver se a frota daí vai ser movimentada a diesel ou no próprio biometano. Tem uma série de cálculos que a gente pode fazer. Mas o fato é que você tem uma situação em que no agro brasileiro, empresas grandes até, vamos pegar uma Raizen, vamos pegar uma JBS, eles estão hiperalavancados. Né? E como é que eu faço isso? Eles não podem comprar mais CAPEX. Daí a necessidade de você trazer as a service com equipamento locado que vai ser financiado no exterior. Entendi, cara. Interessante isso, né? Porque... até falando nós fizemos o podcast da reforma tributária, onde você vai ser muito melhor do que a gente para falar disso, né? Mas eu lembro que a gente conversou que vai tender a terceirizar muito o serviço. Um as a service agora pode ser muito beneficiado com essa reforma também. Concordo, não sei se você enxerga. Concordo. Eu acho isso maravilhoso, essa reforma tributária. O pessoal me xingando nos comentários. Mas por quê? Olha na minha visão, Monroe, vê se eu tô certo, você concorda. Quando a gente terceiriza o processo, a gente entrega, na teoria, obviamente, para um especialista desenvolver aquilo ali. Cara, você contrata alguém que já faz a parada. Imagine você ter que se capacitar para tentar fazer um negócio e fazer errado ainda. Não é? Sim.
E a reforma ajuda nesse sentido. Mas aí eu sou fora da curva nesse sentido, não estou na mesma corrente. Eu acho que essa reforma tributária, apesar de ter alguns pontos positivos, ela está trazendo muita insegurança jurídica. Tá, eu concordo. Era para ter sido no início trocar 9 tributos por 2. Uhum. Resultado, trocamos só 5 por 5. Né? Não, Porque e eu outra? tenho tributos e fundos e tal, e é um tributo novo. Né? Existe um jargão na tributação internacional que imposto bom é imposto velho. Ah, porque daí você já Todo sabe mundo como ele é. Todo mundo já sabe como Sempre como fiz você- assim. Aí nesse caso é bom, né? Mas aí eu tenho uma situação em que quem é que vai julgar se a tua interpretação foi certa ou não? É. E agora os caras botaram em complemento ao IPI, que eles não acabaram, o imposto seletivo. Ou seja, Quem a é que vai exceção- dizer? É. Não, é assim, o imposto é aqui, mas você tem 200 exceções ali. Aham. Aí você gera aquelas coisas que nem o sonho de valsa, Aham. que deixa de ser chocolate, você deixa de ser bombom pra ser o Exato. wafer. O biscoito que não é mas biscoito. O Crocs também. Começa coisas que pra poder É isso aí. questões tributárias. Só que aí você falou em terceirizar, né? Então, qual é o advogado tributarista ou o contador que vai dar o chamegão ali para dizer que, ó, é esse aqui? Sendo que amanhã um tribunal superior, né, de justiça ou STF vai dizer favoravelmente ao governo que quer arrecadar mais. É. E aí, se você se colocar contra eles, você vai preso. A gente ainda não chegou nisso, tá? Mas não tá muito longe. A hora que entrar em vigor essa reforma e a classe empresarial começar a berrar, vai dar o que falar. Vai dar chabu. Ó, por isso que ano que vem, né, a próxima temporada, a gente já tem que trazer a reforma tributária de novo. Para falar com o Que muda toda hora. Não, né? é justamente, eu acho que até é Até bom para regular. acompanhar o processo, né? Aí você de imagine conversa as e evolução. cooperativas do Paraná, que elas têm em torno de 4 bilhões de reais de ICMS acumulado, porque elas se compram os insumos, né, se acreditam do ICMS e daí muita da produção delas é exportada ou é imune, não tem débito de ICMS na saída. Aham. Vão se acumulando. O que isso vira, né? Ou é custo, eu tenho que perdi, mas daí pelo menos eu não pago imposto de renda sobre isso, que é 34%. Ou eu vendo esse crédito de ICMS com deságio. Deságio entre 30% e 40%. Então, os burocratas, eles querem morder um pedaço desses deságios aí. É interessante que seja complexo para eles lógico. continuarem a ganhar. Só que a questão como é que vai acontecer pós-reforma tributária? A promessa da classe política foi que os créditos seriam devolvidos imediatamente. Eu não acredito nisso. Devolvidos. Eu não acredito. Exatamente. Cara, vai ser... Tem você, pessoa- Morro, que você tem essa experiência dos grandes, né? Que a gente fica no nosso... Na microeconomia não impacta tanto, né? Mas a macroeconomia é tenso o negócio. Tem pessoas que não gostam de reforma que geralmente que falam que toda reforma aumenta imposto. Que nunca viu uma reforma que diminui o imposto. Mas, geralmente, nessas novas composições, joga pra lá, ninguém entendeu direito o que aconteceu, aí quando você vê, você já tá pagando mais imposto. Sim, já E foi. assim, na minha visão, o que é mais difícil em todo esse processo é que, por exemplo, quanto tempo leva para montar uma estrutura dessa? Quantos anos? E aí, nesses anos, teve reforma. Ou nesses anos mudou um monte de coisa. E aí, todo o cálculo que você faz do custo que você vai ter aqui, sobre o investimento que você vai ter aqui, muda completamente. Sim. Mas na minha atividade, né? Então, eu tenho 20 anos de experiência como sócio de grandes escritórios de advocacia, eu como sócio tributário. Quantas e quantas vezes eu não atendi investidores estrangeiros vindo para o Brasil, mas daí também comparando com outros países, né? Não foi nem foram 2 os casos de empresas que, ao verem a legislação trabalhista, tributária e previdenciária do Brasil, não, esse risco eu não assumo. Tchau, Nossa, vai embora. E a gente vai entrar numa era de insegurança jurídica total agora, porque a gente tem ainda o rescaldo do que hoje é aplicável e daqui a pouco a gente vai ter, então, a entrada, né, em regime de transição até que em 2032, enfim, seja integral o negócio.
eu vou ter a operação simultânea de 2 sistemas, eu vou ter que interpretar, está já havendo uma briga de quem é que vai ser o conselho de contribuintes, desse novo tributo, se vai ser só o federal ou vai ser o estadual também. O objetivo da reforma tributária, gente, é trazer simplificação e redução de custos. Seria isso, né? Esse era como nasceu, né? Exato, só que estão distorcendo absolutamente tudo. Só que daí você volta tudo pro federal. E como é que você vai ter de volta o retorno disso? E a distribuição também, o pessoal também, como é o regime do simples, né? Então entra tudo, concentra, daí eles distribuem, né? Automático. Mas a partir do momento que você está falando de uma tributação de grandes empresas, que a massa de dinheiro é grande e quem controla é a União Federal por Brasília, eu também não acredito. Insegurança. Muita insegurança. Eu não gosto disso, fui contra todo mundo que me pediu opinião, mas enfim, é o que temos aí, né? Realidade temos que nos adaptar. A gente tem que enfrentar, né? Mas na engenharia, eu até brinquei, né, no início, engenheiro tributário, porque é muito complexo, né? E aí a gente tem agora, tá todo mundo sentindo na pele ou do vizinho, né? O que é uma tarifação, né? E ninguém está se dando conta que a Europa, então, iniciou o tal do CBAM, né? Que é uma tributação sobre carbono. Então, se você chegar a partir de 1º de janeiro de 2026 com um produto, né, lá na Europa e não tem o certificado de que tem neutro, né, de pegada neutra, né, no mínimo, de carbono, você vai ter uma tributação. 30% eu falei na média, mas pode chegar a mais. E aí? E aí inviabiliza. Inviabiliza. Só que quanto tempo até a gente construir uma usina, né? Ou um CSTR. Até o licenciamento ambiental. É muito ainda, moroso. Né? Além disso, né, cara? Então a gente já está atrasado, gente. A gente tem uma oportunidade. E você tem que pensar, é o licenciamento, é a operação, essa parte tributária, é a compra do equipamento, são os equipamentos chegar, são as obras de engenharia civil para você construir o site. Então não são coisas que assim, 6 meses... Para no final você ter a certificação. Sim. Só lá no final. Exatamente. É isso aí. Projetos de médio e longo prazo, de 5... Eu confesso, eu acredito que são de 5 anos para frente, assim. E uma coisa é você ter, vamos lá, fotovoltaico. O governo do estado do Paraná fez o Renova, né, Paraná, e aí você podia usar ICMS para destinação, para compra de CAPEX, né, do equipamento e tudo, só que você tem um fator que é o seguinte, você consegue um licenciamento ambiental quase que imediato, porque é tudo plug and play, não tem impacto, né? Agora, quando você vai mexer com rejeito, vai mexer com, né, gás, e daí tem bombeiro, enfim, tudo, você tem que ter mais tempo. Risco de incêndio, vigilância sanitária também. Vigilância sanitária. Agora você imagina o Brasil... Todas essas licenças você tem que renovar, você não pode perder prazo, que se perder você tem que fazer o processo do zero. Nossa, imagine a documentação que tem que levantar disso. Agora imagine nesse tempo, nessa insegurança, quem é que vai financiar isso aí, sendo que a taxa de juros hoje, Selic, está em 15%? Por isso que, então, a vantagem do aluguel, né? Essa aqui é a minha aposta. Então daí você faz o aluguel, no momento que ficar inviável, retira o equipamento, né? Ou leva embora. Coloca em outro lugar, outro site. Uma boa estratégia essa. Daí você está dando segurança para o investidor. Esse termo corredor azul, ele tem a ver com alguma certificação nesse sentido? Não. Pelo menos o que eu estou trabalhando não tem uma conceituação de certificação. É possível que a gente venha a trabalhar, assim como tem selos, né, de empresa B, GPTW, né, Great Place to Work e outros que existem por aí. Talvez a gente, do ponto de vista comercial, faça alguma coisa. Então, aquele produtor é um Blue Land. Esse corredor azul aqui talvez, mas ainda não evoluímos tanto. A gente precisa primeiro desmistificar, né, que esse conceito já existe no Brasil, já tem empresas fazendo isso, né? A Virtu GNL é uma que começou lá na região norte para levar o gás natural para o interior do Amazonas, né, para gerar energia e tudo, e a metodologia, a tecnologia que eles adotaram foi a liquefação. Né? Então, do ponto de vista de planilha e tal, já é testado, comprovado. E eles têm a possibilidade, a Virtu GNL, de ceder caminhões com ou sem motorista.
né? Então, tudo é para se enquadrar numa supply chain aí que tem as suas necessidades. Especialmente dos exportadores, você vai ter que descarbonizar e a cadeia logística do transporte do teu produto é bem impactante. Será que a solução, vamos dizer, tô tentando buscar um caminho mais fácil, seria apostar no mercado interno mesmo, então? Por exemplo, é que a Amazon você pega mercado externo de qualquer jeito, né? Não, mas a operação dela de logística é nacional, né? Daí Não é da brasileiro. Amazon mesmo, é um terceirizado, né? É terceirizado. Mas daí ela não exigiria, por exemplo, alguma coisa assim, ou não cobraria taxas? Ela pode forçar o terceirizado dela a seguir essa meta de redução. Seria a meta que ela aplica externamente ao Brasil. Isso. O modelo dele, se não me engano, no Last Mile é eletrificado, né? Eletrificação. A partir do momento que você inclui o biometano ou que tenha que ter essa energia comprovadamente vindo de origem renovável, ao invés de ser um gerador a diesel, por exemplo, né, que a gente vê as pessoas brincando, pode mudar o tabuleiro aí. Né? Que se o Last Mile já é eletrificado, porque às vezes, por exemplo, se você pega a logística inteira com GNV, você não precisa fazer o Last Mile eletrificado mais. Concordo. Né? Só que aí você apostaria em uma única fonte de energia? Aliás, para quem não sabe, o termo Last Mile é a entrega que você faz no último momento até chegar na casa do cliente final, ali no destino, vamos dizer, do centro de distribuição local da cidade até a residência, ou algum lugar assim. Né? Cara, são assuntos interessantes, né, de a gente pensar. Agora, ninguém quer monopolizar, né? Que beleza, vamos continuar usando diesel, vamos continuar usando tudo, mas a gente tem que, aos poucos, descarbonizar, né? Então... E ter alternativas, né? Você não ficar refém de um só, né? Que esse eu acho que a questão é alternativa. Exato. Até mercado, né? Então, a lei da oferta e da procura e você tem que deixar equilibrado. E vai ter, assim, na minha visão, né, no futuro, empresas, B2B, mercado, que vai preferir comprar o descarbonizado, só pelo mundo estar indo por esse lado, né? Não tô nem falando de imposição de taxas, mas só pelo fato, né? Ou clientes finais mesmo, CPFs, né? Vou comprar dessa empresa porque ela é descarbonizada, porque ela tem... Daí entra em marketing. Não é o greenwashing, já seria o de verdade, né? Você implanta e depois fala que fez, né? Sim. Daí essas certificações, né, mais comerciais, né, atestando que uma supply chain é azul, por exemplo, poderia talvez resolver, porque o custo de certificadoras internacionais também não é desprezível, né? Imagino mesmo, né? Gente, o que mais? É isso, né? Estamos chegando aqui perto do final do podcast. Monroe, vamos fazer o seguinte, você consegue orientar quem está assistindo a gente em algum link que ela possa ver alguma coisa, acompanhar esse processo de perto? O que ela pode fazer? Ela pode entrar na rede Nações e Mercados aqui? Então, a gente tem um site, a gente vai criar agora, nas próximas semanas aí, já estou conversando com as parceiras estratégicas de publicidade, né? Cláudia Lube e a Gabriela Esguarizi, para que nos ajudem a montar todo o plano de comunicação, colocando no ar, né, todas essas soluções em que o pessoal da engenharia vai poder chegar, então, em quem vai ser o cliente, né, ou o consumidor. O site hoje da rede é redecnm.com.br, mas a gente vai estar direto, né, em eventos como o Café das Nações, em que a gente normalmente acaba ajudando o pessoal do Diário Indústria e Comércio a reunir, né, a diplomacia, vamos lá, os cônsules honorários, né, aqui da região do Paraná, são 40 e tantas representações, são acho que 35 países, então sempre que a gente está dentro da rede Consciência, Nações, Mercado, a gente procura trazer esse aspecto da internacionalização para justamente mitigar riscos de a gente estar concentrado em um ou outro, né, lugar, país, tecnologia e dinheiro. E dentro desse networking que a gente acaba fazendo, sempre a gente gera conexões de negócios, né? Não só com cônsules, mas com empresários de outros países. E aí, como fazendo a gente uma transação de tecnologia, né? Exato. Então a gente atua muito também como espécie de sócio de aluguel também. Acabei de fechar um contrato com uma empresa que está trazendo tecnologia da Espanha para cá e eles querem operar, mas eles, eu quero terceirizar essa parte jurídica, eu não quero. Daí tá bom. Daí quanto você vai me cobrar? Daí eu falei, no mínimo a manutenção da rede, daí falei 11% é o que a gente usa e o restante eu não vou ter que cobrar nada. Fica, quando você der certo, daí eu vou ganhar, mas daí ganhar em cima de valuation.
Aham, um né? negócio. Coloquei valor no serviço e tudo, mas em algum momento, como eu tô assumindo risco, Assumir risco. eu tenho aí uma precificação diferente. Bom, mas é um risco que você aposta junto com o cara. né? Exato. Fala, ó, se você der certo e eu tô falando que você vai dar, a gente ganha junto. É isso mesmo. A um gente bom tem muita negócio. da teoria, né? O ovo ou o bacon. A gente é mais bacon, né? O ovo eu coloco e vou embora, né? O bacon você morre junto. Legal demais. Gente, então, pra você que tá assistindo, os links estão aqui na descrição, tá? Se você gostou desse conteúdo, Léo, avalia, né, lá no Spotify. Compartilha com pessoas que têm interesse. Compartilha, sabe por quê? Porque era um assunto que eu não conhecia. E aí você fez aquela palestra, né, junto comigo lá, que a gente compartilhou o palco. Naquele momento eu falei, cara, que negócio curioso, que é um mundo que eu não faço parte, mas que existe. E assim, a gente falou tanto de, vamos dizer assim, problemas, né? Oportunidades. Então, todo problema gera oportunidade, né? Então, quem for especialista nisso, vai ganhar dinheiro junto, né? Isso que eu quero dizer. Beleza, gente? Então, eu vejo vocês num próximo podcast.